Bom, apareceu para mim agora, gravando. Bora lá. Agora que está gravando, eu vou poder mandar para vocês de volta a gravação para que vocês possam assistir novamente e tudo mais. Então, nós vamos começar hoje com a aula de geometria. Essa aula de geometria, não sei se vocês sabem, mas geometria significa significa terra, metria, medida. Então, medida da terra, a aula de geometria significa isso. Então, quais são os assuntos da nossa aula de hoje? Nós vamos estudar razão, na realidade vocês já estudaram isso, então nós vamos revisar o que é razão. Nós vamos falar sobre razão entre dois segmentos, feixe de retas paralelas e teorema de Tales. A aula não vai ser longa, é uma aula curta, mas nós vamos falar sobre isso. Primeiro, razão. Então, suponha que vocês tenham dois números A e B. A e B são números, tá, gente? Nós temos dois números A e B. E esse número B, ele pode ser qualquer número, só não pode ser zero. Pode ser qualquer número, só não pode ser zero. Então, quando eu digo a razão de A por B, tem que ser nessa ordem, na ordem que eu falar A por B. Isso vai ser o quociente, a divisão. A por B. Então, se eu falar assim, ó, qual é a razão entre minha altura e o meu peso? Nós fazemos dessa forma. Divide a altura pelo peso. Então, toda vez que a gente falar em razão de alguma coisa, vai ser a divisão. Que a gente pode expressar na forma de fração ou na forma de divisão. Primeiro exemplo. Vamos lá. Ó. Em um campeonato de natação, na prova de 50 metros nado livre, Ramon precisou dar 48 braçadas para atravessar a piscina, enquanto Márcio deu 56 braçadas. A razão entre o número de braçadas de Ramon e o número de braçadas de Márcio é... Observem, gente, que eu falo primeiro Ramon, para depois eu falar em Márcio. Então, a minha ordem vai ter que ser o numerador, o valor de Ramon, e o denominador, o valor de Márcio. Então, numerador, o valor de Ramon, 48. O denominador, o valor de Márcio, 56. Enquanto Ramon deu 48 braçadas, Márcio deu 56 braçadas. Só que observem que esses dois números são pares, esses dois números eu posso simplificar. Então, eu não posso, não, eu devo, eu sou obrigado a simplificar. Toda vez que eu for trabalhar com fração, eu sou obrigado a simplificar. Então, eu tenho que simplificar o numerador e o denominador. E eu vou simplificar por 8. Os dois números são múltiplos de 8. Então, se eu dividir os dois por 8, eu vou ter 6 sobre 7. Ou seja, para cada 6 braçadas que Ramon deu, Márcio precisou dar 7 braçadas. Beleza, gente? Alguma dúvida? A razão entre dois segmentos é a razão entre suas medidas tomadas em uma mesma unidade. Então, observem. Nós estamos em razão entre dois segmentos. A razão entre dois segmentos AB e CD, sendo que AB vale 6 e CD é 12, vai ser o seguinte, se eu quero a razão entre os segmentos AB e CD, AB no numerador, CD no denominador. Lembrem, vocês já devem ter estudado lá no sexto ano, que quando eu tenho esse tracinho em cima do segmento, AB é o início e o fim do segmento, quando eu tenho esse tracinho, eu estou dizendo que é um segmento de reta. Segmento de reta é aquilo que tem início e que tem fim. Ele vai ter um pontinho no início e um pontinho no fim. O início em A e o final em B. Início em C, final em D. AB vale 6. CD vale 12. Então, nós temos aí 6 sobre 12, que eu sou obrigado a simplificar. Simplifico por 6. Se eu simplificar os 2 por 6, eu vou ter 1 sobre 2. Então, a razão entre esses dois segmentos é 1 sobre 2. Que, se eu quiser, também posso colocar 0,5. Alguma dúvida, gente? Outro ponto importante. O Enem, por exemplo,
sempre faz questões desse tipo. Algo daqui a 2, 3 anos, vocês já vão fazer o Enem, valendo. E vocês vão ter que prestar atenção a esses detalhes. Olha aqui. Centímetro e centímetro. Nós temos aí as duas medidas em centímetros. Se as duas medidas são em centímetros, eu posso fazer a razão. Se as medidas não tivessem iguais, se tivesse uma em centímetro, outra em metro, eu teria que igualar essas medidas. Depois nós vamos passar por isso, eu vou fazer questões assim, onde eu tenho que igualar essas unidades de medida. Agora, nós estamos trabalhando com medidas iguais. Então, por isso que na minha definição de razão entre dois segmentos aqui, ó, eu falo que tem que estar numa mesma unidade. Então, eu tenho que prestar atenção que as unidades de medida no Enem é clássico. Qual a razão entre uma coisa e outra? Aí eu coloco uma coisa medida em centímetro, a outra coisa medida em metro. Aí eu tenho que igualar isso primeiro para depois resolver. Então, a gente vai fazer questões assim também, tá, gente? Sejam AB e CD tais que. Então, aí eu tenho a medida de AB. AB vale 7,5 centímetros. E CD vale 3 centímetros. Então, observe, a primeira coisa que eu tenho que olhar, centímetro e centímetro. Os dois estão com a mesma unidade de medida. Os dois estão medidos em centímetros. Depois disso, nós vamos encontrar a razão entre AB e CD. Então, a razão entre AB e CD, eu vou botar AB em cima, CD embaixo. Onde eu tenho 7,5 sobre 3,0. As informações dadas na questão. Depois disso, eu vou igualar, observe, volta aqui, vou voltar. Observe, 7,5 tem uma casa decimal depois da vírgula. 3,0 também tem uma casa decimal depois da vírgula. Perfeito, gente? Como elas têm a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, eu resolvo isso de forma simples. É só tirar a vírgula. Então vai ficar 75 sobre 30. Se é 75 sobre 30, eu posso simplificar isso. Por exemplo, eu estou simplificando por 15. Se eu simplificar os 2 por 15, eu vou ter 5 sobre 2. Então, a minha razão entre AB e CD é 5 sobre 2. Melhor ainda, eu ainda posso colocar 2,5. Então, a razão entre 5 sobre 2 é 2,5. Também, a razão entre AB e CD, os segmentos AB e CD, vale 2,5 ou 5 sobre 2. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Feixe de retas paralelas. Vamos lá. Um conjunto de 3 ou mais retas paralelas de um plano, como as retas R, S, T na figura abaixo, chama-se feixe de retas paralelas. Então, observe, ó, eu tenho 1, 2, 3, 3 retas. Eu tenho que ter no mínimo 3 retas para ter um feixe de retas. RST, porque vocês aprenderam lá no sexto ano que retas elas devem ser representadas por letras minúsculas. Então, RST estão com letras minúsculas. Nós dizemos que elas são paralelas usando essa notação, ó, gente. R, duas barras, S. Eu estou dizendo aqui, ó, R é paralelo a S. Essa é a representação de paralelo, tá, gente? Elas são paralelas. O que é? Quem tem a ideia do que é paralela, por favor, pode ligar o microfone e falar ou escrever no chat. O que é retas paralelas? O que faz duas retas serem paralelas? Podem ligar o microfone, gente, para falar. Eu não mordo, não. Eu sou feio, mas não mordo, não. Eu sou feio, mas não sou bicho, não. Vamos lá, gente. O que torna duas retas paralelas? Isso, Gleison. Duas retas são paralelas quando elas não se cruzam. Então, a gente pode definir
O que são duas retas paralelas? Como duas retas paralelas são duas retas que não se cruzam. Certo, gente? Alguns livros trazem outras definições. Por exemplo, tem livros que falam o seguinte: duas retas são paralelas quando elas só se cruzam no infinito. Eu não concordo muito com esse tipo de definição. Eu prefiro usar a definição de que retas paralelas são aquelas que nunca se cruzam. Porque se a gente pegar aqui, ó, outra definição para reta paralela também é, se eu medir... Peraí que deu uma bugada aqui no trem, peraí. Peraí, gente, que deu uma travada aqui no meu computador, tá? Eu não tô com o meu computador, eu tô com o de meu pai. De meu pai é bem mais simples, o meu não faria isso. O meu tá com minha esposa, que ela tá fazendo pós e precisa estar com um computador bom, aí tá com o meu. Então peraí, deixa ele destravar aqui. Então, gente, a gente tem algumas definições para retas paralelas. Uma delas é que as retas paralelas são aquelas que nunca se cruzam. Então, observe no desenho aí, ó, que eu estou traçando aqui, ó, da reta verde para azul. Deixa eu ver se aparece. Acho que eu vou ter que sair da apresentação. Espera aí que acho que travou para vocês também. Estou tentando consertar aqui, viu, gente? Espera um pouquinho aí. Estão me ouvindo, gente? É que eu vou voltar com a apresentação. Eu acho que eu... Deixa eu ver. Não, a apresentação fui eu que tirei mesmo, para ver se eu consigo corrigir.
Oxi. Voltei, pessoal. Estão me ouvindo agora? Vamos ver se agora não dá problema, né? Então, voltando nos feixes de retas, nós temos três retas. Para elas serem paralelas, são aquelas retas que nunca se cruzam. Outro detalhe, a gente pode perceber se duas retas são paralelas fazendo o seguinte: a gente mede a distância em um ponto. Então, a distância aqui, por exemplo, seja de 5 centímetros. E a gente mede a distância em outro ponto. Vamos supor que seja aqui. Também deu 5 centímetros. Então, se a distância é igual em dois pontos, eu digo que esses dois pontos distintos, eu digo que esses segmentos de reta são paralelos. Lembrando que para ser distância, lógico que aqui fica complicado eu fazer, obrigatoriamente aqui tem que ser ângulo de 90 graus, tá? Então não pode ser torto como está esse segundo que eu fiz aqui, mas vamos supor que eles estejam fazendo um ângulo de 90 graus, então para achar a distância tem que ser dessa forma. Tem alguma coisa errada aí, Isabela, que você não está vendo, porque eu estou aqui com o celular também acompanhando e eu estou vendo o slide tudo bonitinho. Então, uma reta que corta um feixe de retas paralelas, como a reta V, é chamado de reta transversal. Então, observe, eu tenho três retas, R, S, T, e eu tenho uma reta V cortando essas três retas. Então, eu digo que essa reta V é uma reta transversal. Aí, observem, todas as letras que representam as retas, elas são com letras minúsculas. Muito cuidado, eu não posso colocar letra maiúscula para representar uma reta. Se vocês fizerem isso, vai estar errado. Agora a gente tem o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, que era o que estava planejado, fiz tudo isso que eu falei até agora de geometria, nós estávamos apenas introduzindo o conteúdo para chegar no Teorema de Tales. Então, considere a figura abaixo em que A, B e C formam um feixe de retas paralelas. E as retas R e T são as transversais, S e T são as retas transversais. Então aí nós temos a reta ST e as três retas paralelas, A, B e C. No Teorema de Tales diz o seguinte, que um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então eu digo aqui, que esse segmento AB, ele é proporcional, AB sobre BC, ele é proporcional a MN sobre NIP. Ficando da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, A e a linha, B e B', C e C'. Eu tenho todos esses segmentos entre as retas paralelas. Eu digo que A sobre B vai ser igual a A' sobre B'. Isso é ser proporcional. Igualdade entre razões. Ou seja, também posso dizer também que B sobre C é igual a B' sobre C'. Ou ainda posso dizer que A
cá em cima, sobre C é igual a A' sobre C'. Posso dizer isso também. Então, eu posso utilizar fazer cálculo com essas três formatos, por exemplo, nessa questão. Agora, vamos para um exemplo. Usando o teorema de Tales, encontre os valores desconhecidos abaixo, sabendo que as retas são paralelas. Gente, para a conversa no chat e presta atenção agora. Muita atenção, que agora vem a parte de cálculo. Antes eu estava só explicando o conteúdo e agora eu vou fazer o cálculo da questão. Então, preste atenção. Então, eu tenho letra A. Eu tenho esse feixe de retas aí. 3 retas R, S, T. As três são paralelas e eu tenho duas transversais. E eu tenho um segmento aqui ó, que vale X. Esse pedaço vale X. Esse pedaço vale 6. Esse pedaço vale 4. Esse pedaço vale 8. Como é que eu vou responder isso? Eu vou montar a proporção X sobre 6 igual a 4 sobre 8. Entenderam como eu montei aqui, gente? Alguma dúvida de como eu fiz para montar essa proporção? Não. Nenhuma dúvida, né? Então, montei a proporção. E para a gente resolver a proporção, nós temos que multiplicar cruzado. X vezes 8, 6 vezes 4. Não está aparecendo aí para vocês. Espera aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Então, vocês estão vendo aí o xzinho vermelho, né? X vezes 8, 6 vezes 4. Mas eu não mexi nada em zoom, não. É alguma coisa no seu. Tem erro aí. Depois que eu multiplico cruzado, então vai ficar x vezes 8, 6 vezes 4. Tenta sair, Jéssica, tenta sair da reunião e voltar novamente. Então ficou x vezes 8 igual a 6 vezes 4. 8 vezes x vezes 8 dá 8x. E 6 vezes 4 dá 24. Então vai ficar x igual a 24 sobre 8, porque o 8 eu tenho que passar para o outro lado dividindo. E 28 dividido por 8, ou 24 dividido por 8 vai dar 3. Então o valor de x é 3. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, povo? É muito fácil, gente. Eu escolhi um conteúdo para vocês, para a gente trabalhar, que é bem tranquilo de trabalhar. Ele é bem fácil. Então, prestem atenção, porque ele é bem facilzinho. Professor, Oi. mas não pode, tipo, ir direto x vezes 4 direto aí? Não. Tá bom. Você poderia fazer isso, ao invés do sinal de igual aí, fosse uma multiplicação. Aqui, se fosse uma multiplicação, ó, aí nós estaríamos fazendo a multiplicação de frações. Aí se faria x vezes 4, 6 vezes 8. Mas aí é uma igualdade. Se é uma igualdade, eu não posso fazer isso. Igualdade é proporção. Vocês estudaram já proporção há alguns anos, provavelmente. E a proporção diz que a gente tem que multiplicar cruzado, ó. X vezes 8, 6 vezes 4. Certo? Entendi. Beleza. Obrigada. Por nada. Letra B. Letra B, nós temos esta figura aí. De novo, um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Para a gente resolver isso, eu vou resolver a minha proporção. 2 sobre x,
3 sobre 9. Alguma dúvida? Vou multiplicar cruzado. X vezes 3, 2 vezes 9. X vezes 3 dá 3x. 2 vezes 9 dá 18. Passo 3 para o outro lado dividindo. 18 dividido por 3 vai dar 6. Então o valor de x é 6. Dúvida, gente? Na hora que vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar o microfone e falar alguma coisa, tá? Mas eu vou ficar perguntando. Tem dúvida? Perguntem. Letra C. E agora? Vocês estão com o caderno aí, então? Então tentem fazer essa. Lógico que eu fiz a mais simples, né? Quero que vocês façam um pouco mais complicada. Então, 5 minutinhos para vocês fazerem. Bom, eu já estou vendo aqui que tem um aluno que está conectado à aula e que não está com o nome, então eu vou retirar, tá? Se quiser voltar para a aula, você entre e modifique o seu nome e coloque o nome real, tá? Vamos lá. Eu vou montar minha proporção 3x mais 1 sobre 5x menos 1. E do outro lado do igual vai ficar 4 sobre 6. Dessa forma. Melhorou aí agora, pessoal? Como é que eu tenho que resolver isso agora? Multiplica cruzado. 4 vezes 5x menos 1. E, olha, cabelinho tá na aula, essa miséria. E o outro, 6 vezes 3x mais 1. Então, eu vou multiplicar cruzado. Para resolver isso, sempre tenho que lembrar. Gente, eu vou parar para prestar atenção no negócio. Por que eu começo multiplicando 4 vezes 5x menos 1 e não comecei multiplicando 6 vezes 3x? Porque observe o seguinte, se eu multiplicar o 4 vezes 5x, vai dar 20x. X. Se eu multiplicar 6 vezes 3x, vai dar 18x. Qual o maior dos dois? 20 ou 18? Vai ser 20. Então eu vou começar pelo aquele valor que vai me dar o 20. Que vai me dar o valor maior. Então, se o que vai me dar o valor maior é o 4 vezes 5x, eu vou começar por ele. Então vai ficar 4 vezes 5x menos 1 e 6 vezes 3x mais 1. Então tá aí, ó, 4 vezes 5x menos 1 igual a 6 vezes 3x mais 1.
Aí eu vou fazer o chuveirinho, né? 4 vezes 5x, 4 vezes 1. 6 vezes 3, 6 vezes 1. 6 vezes 5x, 20x. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6. Tem, Reginaldo, tem que descobrir o x. Aí eu vou passar o 18 para antes do igual, eu vou passar o 4 para depois do igual. Então vai ficar 20x menos 18x, que é igual a 6 mais 4. 20x menos 18, 2x. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então o valor de x é 5. Voltando, tem gente que não entendeu. Eu tenho aí essa igualdade. Eu vou procurar multiplicar cruzado e começar pelaquele que vai me dar um valor de x maior. Então, se eu multiplicar aqui primeiro, 4 vezes 5 vai dar 20. Se eu multiplicar o outro, 6 vezes 3 vai dar 18. Então, eu vou começar pelo 4 vezes 5, porque vai me dar um valor maior, que é 20x. Aí vai ficar dessa forma. 4, que multiplica 5x menos 1, igual, agora eu vou multiplicar o outro lado, 6 vezes 3x mais 1. Entenderam aí, gente? Aqueles que não entenderam? Melhorou agora aí? Isso que eu fiz? Aí agora eu vou ter que fazer o chuveirinho aqui, ó, gente. 4 vezes 5x, 4 vezes menos 1. 6 vezes 3x, 6 vezes 1. Eu tenho que fazer isso aqui. Aí, 4 vezes 5, 20x. Menos 4 vezes 1, 4. Continuando. 6 vezes 3, 18x. 6 vezes 1, 6. E agora, estão entendendo? Aí, eu tenho 20x menos 18, porque eu tenho que passar o 18 para antes do igual e vou passar o menos 4 para depois do igual. Lembra, troquei o lado do igual, eu tenho que trocar a operação. Era mais 18x, ficou menos 18x. Era menos 4, ficou mais 4. Depois disso, 20x menos 18x dá 2x. 6 mais 4 dá 10. Jogo 2 para baixo dividindo, vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o valor de x nessa proporção, né, nesse teorema de Tales, é 5. Alguma dúvida? Agora? Ótimo. Letra D. E essa aí? Façam rapidão, rapidão, letra D. Confere aí, Igor, de novo, porque a imagem tá vendo que eu tô com o celular também conferindo e tá dando certo. Eu tô conseguindo ver o slide. Tenta sair da ligação e entrar novamente para ver se não consegue. Vamos lá, ó. Vamos montar x sobre x mais 2 igual a 9 sobre
12. Aí eu vou multiplicar cruzado. Onde é que vai me dar um x maior? Eu vou multiplicar, começar pelo 12 ou vou começar pelo 9? O que vai me dar um x maior vai ser começando pelo 12. Então, x vezes 12 e x mais 2 vezes 9. Tá travando para todos, gente? Ou só para Letícia? Pra mim tá de boa. Então, eu vou ter 12 vezes x igual a 9 vezes x mais 2. 12x é igual a... Aí, de novo, vou fazer o chuveirinho. 9 vezes x, 9 vezes 2. 9 vezes x, 9x. 9 vezes 2, 18. Aí, 12 menos 9, passei o 9 para antes de igual, né? Eu tenho que lembrar disso. Tenho que passar o 9 para antes de igual, porque ele tem x. 12 menos 9 vai dar 3x. E 3x é igual a 18. Jogo o 3 para baixo dividindo. 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, esse é o resultado. O valor de x é 6. Alguma dúvida? De novo, eu tenho minha proporção, montei de acordo com o desenho, e aí eu vou colocar, começando a multiplicar, x vezes 12 e 9 vezes x mais 2, que vai ficar assim. E aqui eu vou ter que fazer o chuveirinho, ó. 9 vezes x, 9 vezes 2. Então vai ficar 12x igual a 9 vezes x, que é 9x, e 9 vezes 2 dá 18. Aí, eu tenho que passar o 9 para antes de igual. Toda vez que eu troco o lado de igual, eu tenho que trocar o sinal. Então, 12 vai ficar menos 9x, porque na frente do x era um mais aqui, né? Se não tem sinal é porque é mais. Aí veio para antes de igual, ficou menos. Conseguiram ver o porquê é menos agora? Eu troquei o 9x de lado do igual. Troquei o 9x pelo outro lado do igual, tenho que trocar o sinal. Aí 12 menos 9, 3. Passo 3 para baixo dividindo, vai ficar 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3 dá 6. Agora melhorou? Letra E. Então, esse feixe de retas paralelas. E aqui eu tenho a montagem dela. X mais 5 sobre x, que é igual a x mais 2 sobre x menos 2. Calma, Solene, eu vou mandar o PDF, vou mandar o vídeo da aula também. Você pode sentar em casa com calma, estudar, tudo bonitinho, copiar tudo bonitinho, minha filha. Então eu vou começar. X vezes x mais 2 e 5x, 5 mais x vezes x menos 2. Aí, quando eu multiplicar, eu vou ter essa situação, onde eu tenho que fazer o chuveirinho aqui, ó, x vezes x, x vezes 2. X vezes x, x vezes menos 2. 5 vezes x, 5 vezes menos 2. Eu vou ter essa situação. Aí daí, eu vou ficar com isso aqui, ó. Deixa eu apagar o que eu risquei para ficar melhor, com visibilidade melhor. Então, vai ficar com essa situação. Aí eu já falo o seguinte, pô, tem x ao quadrado, se tem x ao quadrado é sinal de que vai dar uma equação de segundo grau, não é? Não, vocês vão ver. Passa o x ao quadrado para antes de igual. Se era positivo, ó, era positivo, vem para antes de igual, vai ficar negativo. E x ao quadrado menos x ao quadrado, eu corto. Então vai ficar 0 igual a menos 4x mais 5. Porque, ó, menos 2x com menos 2x dá menos 4x. Só que menos 4 mais 5 dá x. 5 menos 4 dá 1, então vai ficar só x. Passo o x para antes de igual, ele era positivo, vai ficar negativo. Multiplico por menos 1, porque o x é negativo. Aí vai trocar o sinal, vai ficar com os dois positivos. X igual a 10, esse é o resultado.
Alguma dúvida? Por que precisa trocar que sinais, Heloísa? Liga o microfone e fala, Heloísa. Porque x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero, né, Gabriela? 1 menos 1 dá zero. Que sinal que eu troquei? Escreve qual é o termo que eu troquei o sinal, por favor, Heloísa. Certo, eu tinha um sinal de igual. Tem um sinal de igual. Para ser proporção tem que ter. Para resolver tem que ter o sinal de igual. Eu não. O sinal de igual tá aí na questão toda, ó. Tem igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, ó. Todas as linhas que eu fui fazendo tem um sinal de igual. Eu não tirei. Onde que estava mais, Luísa? Escreve o termo 2x, 5x, x ao quadrado. Escreve qual foi o termo. 2x ao quadrado, aqui. Você está falando esse x ao quadrado aqui? Ele era mais, não é? Ele está depois do igual. Ele passou para antes do igual. Ele tem que ficar menos. Porque eu tenho que separar a letra de um lado que não tem letra do outro. Entendeu agora, Leisa? Beleza. Alguma dúvida mais, gente? Então, fim de aula. Um bom dia para vocês. Eu vou mandar nos grupos agora, quando for liberado os slides, eu vou mandar para vocês a gravação e o slide para que vocês possam estudar, tá? Eu vou